Gostaria que você pegasse sua Bíblia ou ligasse o seu smartphone aí no texto bíblico e acompanhasse comigo a leitura de Lucas capítulo 11, verso 1, e depois mantenha sua Bíblia aberta, porque gostaria de consultar com você outros textos da Bíblia, sempre neste Evangelho segundo Lucas. Está escrito o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Quero pegar esse versículo como base para o nosso tema. E o tema de hoje é com Jesus na escola da oração. Com Jesus na escola da oração. Você sabe que temos 4 evangelhos no Novo Testamento. 3 deles são chamados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa olhar na mesma direção. Então Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque tratam basicamente do mesmo assunto numa parecida perspectiva. Mateus enfatizando a realeza de Cristo, Marcos enfatizando Jesus como servo e Lucas mostrando Jesus como um homem perfeito. Depois você tem o evangelho de João, que enfatiza a divindade de Cristo. É importante destacar que Lucas é o evangelho que retrata, como nenhum outro, a humanidade de Cristo, a perfeita humanidade de Cristo. É Lucas quem vai registrar, melhor do que qualquer outro evangelista, a infância de Jesus. E é Lucas quem vai retratar também, como nenhum outro evangelista, a vida de oração de Jesus. Porque sendo ele homem e homem perfeito, ele era um homem de oração. Então, eu queria agora e quero agora examinar com você como é que Jesus responde a este pedido de um de seus discípulos. Ensina-nos a orar. E Jesus não foi aquele mestre que apenas deu teorias para os seus discípulos, conceitos. Não foi apenas uma definição teológica do que é oração. Na escola da oração, Jesus ensinou muito mais pelo exemplo do que pelo preceito. A vida de Jesus foi uma vida de oração. A caminhada dele foi uma caminhada de oração. Nas horas mais importantes da sua vida e do seu ministério, Jesus Cristo ensinou pelo exemplo sobre oração. E agora então eu gostaria de examinar com você alguns desses princípios sobre oração que Jesus vai nos ensinar nesta escola, a escola da oração. Então vamos ao primeiro princípio, que está em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Este é o princípio da capacitação. Os evangelistas Mateus e Marcos, bem como João, registram o batismo de Jesus. Mas somente Lucas nos informa que Jesus estava orando no seu batismo. E porque Jesus ora lá no Jordão, no seu batismo, algumas coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito Santo desce. Terceiro, o Pai fala: Este é o meu filho, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esta palavra não é dita a outrem, esta palavra é dita diretamente a Jesus. Tu és o meu filho amado.
É muito importante você perceber que Lucas faz essa conexão entre oração e o céu se abrir, entre oração e o revestimento do Espírito, entre oração e o deleite do Pai naquele que ora. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, o Espírito Santo reveste você e capacita você para a obra. Quando você ora, o Pai tem deleite em você. Se nós não orarmos, nós não estaremos qualificados para fazer a obra de Deus. Aqui o Senhor Jesus Cristo está sendo ungido para dar início ao seu ministério. E a partir daqui ele realiza o seu ministério na força e no poder do Espírito Santo. Ele é ungido com o Espírito Santo. É por isso que ele sai do Jordão cheio do Espírito, vai para o deserto para ser tentado pelo diabo cheio do Espírito. É por isso que ele retorna para Galileia em Nazaré e toma o livro de Isaías nas mãos e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E é por isso que ele realiza todo o seu ministério na força e no poder do Espírito Santo. É a oração que dá o pontapé inicial nessa preparação para o ministério, quando o céu se abre, quando o Espírito Santo desce e quando o próprio Pai demonstra o seu deleite no filho que ora. Mas há um segundo princípio. O Senhor ensina-nos a orar. Com Jesus na escola da oração você aprende o segundo princípio. Olha comigo capítulo 5, versos 15 e 16. Somos informados que o Senhor Jesus Cristo já estava no seu ministério, realizando grandes milagres, e as multidões procuravam Jesus para ouvirem Jesus, para serem curadas por Jesus. Então olha o verso 15. Porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões, note o plural, não grande multidão, mas grandes multidões, afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Bom, parece até incompreensível para nós esta atitude de Jesus, porque tudo que um pregador, e Jesus era um pregador, anseia e deseja é falar para grupos cada vez maiores, alcançar cada vez mais pessoas. E aqui as multidões, grandes multidões, vêm a ele. E elas vêm a ele com duas finalidades: ouvirem e serem curadas. Elas querem ser instruídas e elas querem ser aliviadas. Elas querem receber instrução e elas querem receber cura. E diante desses dois objetivos das multidões, em vez de Jesus ficar e atendê-las de imediato, de pronto, está escrito no verso 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Qual é o princípio aqui? O princípio na escola da oração com Jesus é que Deus merece o primeiro lugar no nosso coração, na nossa agenda, na nossa vida. Para Jesus ter comunhão com o Pai por meio da oração é mais importante do que ter sucesso no ministério. Nós não podemos entrar numa agenda de ativismo religioso, ocupando-nos com coisas até mesmo excelentes, relegando a um segundo plano a prioridade da nossa vida, que é a comunhão com o Pai, por meio da oração. Foi exatamente isso que os discípulos entenderam. Os apóstolos entenderam mais tarde, quando o ministério exigiu deles uma demanda de agenda muito intensa.
precisando servir as mesas, diante da murmuração das viúvas dos helenistas, eles tomaram a decisão: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A nossa geração anda ocupada demais para orar. Há muitas coisas que disputam a nossa agenda, a nossa atenção, o nosso coração. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo para orar. E a Bíblia diz que Jesus também era um homem ocupado demais, às vezes não tinha tempo para comer. As multidões iam a ele famintas, sedentas de ouvir e de receberem cura. Apesar disso, ele buscava os lugares solitários para orar, porque ele estava dizendo o seguinte: a prioridade da minha vida é o Pai. A prioridade da minha agenda é a oração. Onde não tem oração, não tem ação eficaz. Quem não ora, não tem poder para pregar. Quem não ora, não tem poder para fazer a obra de Deus. E eu chamo a sua atenção para o versículo 17, Lucas 5,17, porque há uma conectividade estreita aqui. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estando ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Por que Lucas coloca no verso seguinte ao fato de Jesus se retirar para os lugares ermos para orar, quando as multidões o procuravam, o aspecto de que ele tinha poder para curar, ou o poder do Senhor estava com ele para curar? Porque poder para curar está intimamente ligado à vida de oração de Jesus. Como homem perfeito que era, o poder para curar decorria do poder que ele recebia por meio da oração. Este é o princípio da prioridade, da busca da comunhão com Deus por meio da oração, que então reverbera e resulta em poder de Deus para fazer a obra de Deus. Mas vamos ao terceiro princípio. Por gentileza, olha comigo aí, Lucas 6, 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Vamos ao terceiro princípio, que é o princípio da dependência de Deus. Princípio da dependência de Deus. Verso 12 diz: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Chama a sua atenção para este ponto fundamental. Os grandes momentos da vida de Jesus, do ministério de Jesus, foram precedidos por oração. Ele estava para tomar a decisão vital do seu ministério, que era escolher a sua liderança, era escolher dentre muitos discípulos 12 homens, que haveriam de ser os apóstolos, o fundamento da igreja, aqueles que haveriam com ele de levar a obra de Deus adiante, aqueles que receberiam autoridade e poder para plantar igrejas e constituir lideranças nessas igrejas, aqueles que deveriam ter seus nomes também no fundamento da cidade santa, Nova Jerusalém. E aqui Jesus está passando uma noite inteira de oração, para no dia seguinte chamar os que ele mesmo quis e designá-los para serem apóstolos, os enviados. Que princípio fantástico! Quando tantas vezes nós temos decisões a tomar, seja na vida pessoal, seja na nossa família, seja nos nossos negócios, seja você na sua empresa,
seja na igreja de Deus. E às vezes nós confiamos em nós mesmos, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, nas nossas estratégias, nos nossos métodos. E Jesus está nos dando aqui um princípio, o princípio de que nós precisamos depender de Deus para tomar as nossas decisões. Nós precisamos orar a Deus para que Ele nos oriente na melhor escolha, na melhor decisão, no rumo a ser seguido. Jesus passa a noite inteira em oração, e quando então o dia amanhece, Ele tem clareza do que Ele vai fazer. E Ele não escolhe 30, nem 50, nem 15, Ele escolhe 12, como as 12 tribos de Israel. Agora os 12 apóstolos, para serem o fundamento, a base, o alicerce aí, conforme Efésios 2:20, da igreja que haveria de prosseguir para a glória de Deus. Então, não tome decisões na sua vida sem antes você consultar a Deus e pedir a Deus a orientação para as decisões que você precisa e deve tomar. Olhe comigo agora, por favor, o quarto princípio. Abra aí capítulo 9. Capítulo 9, por gentileza, de Lucas. Versos 18, 19 e 20. Este é o princípio da comunicação da verdade. Estando Jesus orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Esse texto está registrado em Mateus e Marcos também, mas somente Lucas nos informa que Jesus nesse momento estava orando. E por que Jesus estava orando? Qual era a pauta de oração de Jesus nesse momento? Ele estava lá no extremo norte de Israel, em Cesareia de Filipe, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o rio Jordão, lá num território gentílico. Quando ele faz essa enquete com os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E as respostas são as mais variadas. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Em outras palavras, o povo está confuso, o povo tem ideias místicas sobre Jesus, mas não uma percepção clara e segura de quem Ele é. Então Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E quem traz essa resposta à luz dos outros evangelistas, maiormente Mateus, 16, 18, é Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Pedro e os seus condiscípulos ou outros apóstolos do grupo tinham clareza de quem era Jesus? Certamente é porque eles recebem esta orientação, esse discernimento, essa percepção espiritual revelada na Escritura, demonstrada por Jesus pela sua vida de oração. Jesus estava orando e orando por eles, para que eles pudessem compreender quem Ele era. Com isso, nós aprendemos o princípio de que a pregação precisa vir acompanhada de oração. Onde não tem oração nos bancos, não tem poder no púlpito. Sem oração, os corações permanecerão nublados, cheios de escuridão, sem a luz do discernimento. Nós precisamos orar antes de pregarmos, para que as pessoas tenham os seus olhos abertos para compreenderem quem de fato é Jesus. Sem oração,
Como povo, não haverá discernimento acerca da clareza da mensagem, da centralidade da mensagem, de quem é a pessoa do qual nós estamos proclamando na nossa mensagem. É pela oração que o véu é retirado do rosto, é pela oração que o discernimento vem para compreender as Escrituras. Mas vamos a um quinto princípio. Confira comigo, por favor, agora, no capítulo 9 ainda, versos 28 e 29. Este é o princípio da antecipação da glória. Note comigo. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Vale destacar que também Mateus e Marcos relatam a transfiguração de Jesus, mas somente Lucas nos informa que ele estava orando. E Lucas faz esta íntima conexão entre a oração e a transfiguração. Porque Jesus ora, suas vestes resplandecem de brancura. Porque Jesus Cristo ora, é que Moisés e Elias aparecem em glória para conversar com ele. É porque Jesus Cristo ora, é que os seus discípulos são envolvidos numa nuvem luminosa. É porque Jesus Cristo ora que o Pai fala de dentro desta nuvem: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quais são as lições que você aprende aqui na escola da oração com Jesus? Primeiro, quando você ora, a glória de Deus resplandece na sua vida. A manifestação da presença manifesta de Deus é resultado de uma vida de oração. Segundo, quando você ora, Deus prepara você antecipadamente para enfrentar os grandes desafios da vida, porque a pauta de Moisés e Elias com Jesus, conforme Lucas 9:31, foi sua partida para Jerusalém, a sua morte na cruz. Então o Pai está aqui revelando para o Filho a glória antes de mostrar para ele a cruz. O Pai está consolando o Filho antecipadamente antes dele ir para a cruz. Quando você ora, Deus consola você antes, Deus prepara você antes para enfrentar os grandes embates da sua vida. Terceiro, quando você ora, o próprio Pai defende você. Quando Pedro disse para Jesus assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que Pedro não sabia o que estava falando. E não sabia o que estava falando porque, na verdade, Pedro naquele momento estava cometendo um grave erro teológico. Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias. Pedro estava colocando Jesus no mesmo nível dos grandes homens do passado, o representante da lei e o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Filho de Deus entre os homens. Jesus não se defendeu, Jesus estava orando. E porque Jesus ora, o Pai o defende. Este é o meu filho, a ele ouvi. Você não precisa se defender, você precisa orar, porque quando você ora, Deus defende você. Você precisa cuidar bem da sua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Tudo isso, Jesus está respondendo, não com conceitos, mas com exemplo, o pedido que lhe foi feito. E Senhor, ensina-nos a orar. Com Jesus na escola da oração. Mas vamos ainda a um 6º princípio.
o princípio da intercessão pela liderança. Confira comigo o capítulo 22 de Lucas. 22 de Lucas, vamos lá, versículos 31 e 32. Veja comigo. Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Bom, é evidente quando você lê os evangelhos, a liderança de Pedro. Pedro era um líder nato. Ele podia até errar, mas ele nunca errava por omissão. Ele era um homem de ação. Às vezes até tomava decisões atabalhoadamente, refletidamente, mas ele sempre tomava as decisões. Ele sempre estava na frente. E o que é liderança? Liderança é influência. Você tem líderes formais e líderes informais. Tem gente que ocupa cargo de liderança, mas não tem dom de liderança. Tem gente que nunca ocupou um cargo de liderança, mas é um líder, naturalmente é um líder. O líder é aquele que influencia. O líder é aquele que, ao se levantar, ou ao falar, ou ao agir, arrasta gente com ele, porque ele tem influência. Porque Pedro era esse homem, certamente Satanás pôs os olhos nele, para peneirá-lo, para se andar com ele, porque sabia que qualquer atitude que Pedro tomasse, haveria de reverberar na vida dos outros. Então, preste bem atenção aqui. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor Jesus está nos ensinando um princípio aqui. Nós deveríamos orar mais pelos nossos líderes. Porque um líder é alguém que influencia. Deixa eu lhe dar um exemplo disso na vida de Pedro. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro atende a uma convocação de Jesus. E a convocação está lá em Marcos 16, 7. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para a Galileia, como ele vos disse. Então Jesus dá uma ordem para que os seus discípulos, e nomina o nome de Pedro, que deveriam encontrar com ele lá na Galileia, lá no mar da Galileia, onde Jesus os chamou para o apostolado, para serem seus seguidores. E então, quando Pedro chega lá, está lá em João 21, com outros apóstolos, Jesus não está lá. E Pedro diz o seguinte: eu vou pescar. Porque ele era um líder, os outros disseram assim: pois também nós vamos contigo. Esse é o líder. Ele tem seguidores. Ele exerce influência. Ou para o bem ou para o mal. Tem líderes maus, tem líderes bons. Então, porque Pedro era um líder, Satanás queria andar com ele, queria peneirá-lo. E Jesus, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, ore pelos seus líderes. Porque se ele tomar as decisões certas, vai abençoar muita gente, mas se ele fraquejar e tomar decisões erradas, também vai prejudicar muita gente. Então, este é o princípio da oração pela liderança, e Jesus está nos ensinando esse princípio na escola da oração. Vamos então ao penúltimo princípio, o princípio da entrega incondicional, está lá em Lucas 22, versos 39 a 46, por favor, dê uma olhadinha lá, porque este é o texto que retrata a cena do Getsêmani, e eu não vou ler toda essa passagem,
você conhece bem e eu vou retratar aqui para você esta passagem. Bom, quando Jesus vai naquela noite fatídica da quinta-feira, quando ele reúne com seus discípulos no cenáculo, e ele lava os pés dos discípulos, ele desmascara Judas Iscariotes, ele come com eles a Páscoa e faz a transição da Páscoa judaica para a ceia, sacramento da Santa Ceia. Ele canta um hino, ele avisa os seus discípulos que eles haveriam de escandalizar-se com ele naquela noite, como está escrito lá em Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E ele avisa Pedro que Satanás está querendo se ir andar com ele, e ele orou por ele. E era já noite, quando eles descem do cenáculo, atravessam o vale do Cedron, começa a subir as encostas do Monte das Oliveiras, onde no sopé do monte estava uma prensa de azeite, o jardim do Getsêmani. E diz a Escritura que Jesus deixa 8 dos discípulos para trás, chama Pedro, Tiago e João e diz: olha, minha alma está profundamente angustiada até a morte, fiquem comigo, vigiai comigo. E ele sozinho avança para o interior do jardim, e ali se prostra com o rosto no chão, e diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. E ali Jesus faz uma oração humilde. Ele, o Rei da Glória, está com o rosto no chão. Segundo, uma oração perseverante. Ele ora 3 vezes. Terceiro, uma oração submissa. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quarto, uma oração vitoriosa. Quando ele se levanta dos seus joelhos, não tem mais angústia, não tem mais pesar. Agora ele se levanta, e quando a turba chega para prendê-lo, é ele quem se apresenta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Caíram por terra. Com isso, Jesus está nos ensinando na escola da oração, que a oração que agrada a Deus é uma oração humilde, perseverante, submissa e vitoriosa. Quando Jesus realizava os seus milagres, trazia os seus ensinamentos, multidões o assistiam e o ouviam, e eram por ele curadas. Quando Jesus falou da sua morte, ele falou para os seus discípulos e para as mulheres que o acompanhavam, assistindo-o com os seus bens. Quando Jesus falou da sua angústia até a morte, ele só falou para 3 dos mais próximos dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas quando ele chorou e suou sangue, ele estava absolutamente sozinho, ensinando-nos de que talvez as horas mais intensas da batalha espiritual, nós estaremos sozinhos com o Pai, de joelhos, às vezes com o rosto banhado de lágrimas. Mas é nestas horas também que o anjo do céu desce para nos consolar. É nesta hora também que Deus, por meio da oração, nos capacita a cumprir o propósito divino na nossa vida e na nossa história. É pela oração que Deus nos equipa a fazer toda a vontade de Deus. Jesus não ora para fugir da vontade do Pai, ele ora para obedecer à vontade do Pai. Isto é oração. E eu quero concluir. Concluir então com o 8º princípio, o princípio da chave
para que as pessoas sejam salvas ao perceberem que a oração é que prepara o coração do homem pecador para reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Esse princípio está lá em Lucas 23. Confira comigo. Lucas 23. Olha o versículo 34. Esta é a primeira palavra de Jesus na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora olha comigo os versos 42 e 43. E aquele ladrão que estava crucificado ao lado direito de Jesus disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu destaco o fato de que, quando Mateus revela este mesmo episódio, ele narra para nós que os dois ladrões zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus, os dois. Lucas é o único evangelista que traz esta oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E só Lucas também retrata a conversão deste ladrão. A grande pergunta é: o que é que aconteceu no coração desse homem para, na 1/10 hora, sofrendo dores, cãibras, sede, ter o seu coração quebrantado, reconhecer-se pecador, repreender o seu parceiro de crime, nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença? Nós, na verdade, estamos aqui porque os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Por que que esse ladrão da direita olha e reconhece que Jesus é rei? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que é que quebrantou o seu coração? O que é que abriu os seus olhos espirituais? O que é que pavimentou o caminho para que ele fosse salvo? Certamente, a oração de Jesus na cruz. Porque a segunda palavra que Jesus proferiu depois da oração na cruz foi a palavra dirigida a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem hora que não adianta você argumentar muito. Você precisa orar se você quer ter vitória no evangelismo. Se você quiser ver as pessoas ter o coração quebrantado, se você quer ver as pessoas ter os olhos abertos, se você quer ver as pessoas tendo o tampão tirado dos ouvidos, a venda tirada dos olhos, o coração sendo tocado pelo poder de Deus, é preciso que você ore. Porque quando você ora, Deus prepara o terreno. Quando você ora, Deus aquieta os vendavais externos, e Deus vai lá no coração do homem, produz ali o arrependimento para a vida. Então, a pergunta foi esta: Senhor, o pedido foi esse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus matricula aqueles homens na escola da oração. Não trazendo aulas teóricas, não trazendo os ensinos dos rabinos, não citando os expoentes da teologia daquela época, mas mostrando para eles através da vida, da jornada, da caminhada, como é que se aprende a orar. E Jesus ensina para eles os princípios. Talvez você e eu vivemos num mundo diferente daquele, com certeza.
E muitas coisas disputam a nossa atenção, muitas coisas concorrem à nossa agenda. Talvez você está ocupado demais para se ocupar com Deus em oração. Mas quem sabe hoje você possa se matricular na escola da oração e aprender com Jesus a ser um homem e uma mulher de oração. Alguém que vai se deleitar em Deus e vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida através da oração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. É tempo de nós sermos discípulos de Jesus na escola da oração. Um grande abraço, Deus abençoe você.